Em jogo cheio de polêmicas, o Corinthians vence, mas continua na zona de rebaixamento. São Paulo joga mal e é derrotado pelo Fluminense no Maracanã. Palmeiras vence e cola no líder. Técnico novo no Santos, vambora! Fala galera, Fábio Rangel, chegamos aqui com muitas informações do nosso futebol, uma rodada cheia de emoções, uma rodada cheia de reclamações de todos os lados e nós vamos estar aqui passando essas informações para vocês, mas antes peço para você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, o seu like ajuda demais aqui, o nosso trabalho ajuda demais aqui, o nosso crescimento. Deixou o seu like? Muito obrigado pela moral, vambora, sem nenhuma enrolação. Ah, e vou pedir pra você, por favor, escreva aqui nos comentários de que lugar do Brasil você está nos acompanhando nesse momento. Nós vamos responder todos os comentários. Pode deixar o seu comentário, nós vamos estar respondendo, vamos estar interagindo aqui com vocês. Olha só, ontem o torcedor corintiano ali, antes do jogo do São Paulo começar, estava dizendo o seguinte: uma tarde de domingo maravilhosa, perfeita, Corinthians jogando bem, jogando com raça, arena lotada, aniversário do clube, assim, um jogo que envolveu muitas situações. E o Corinthians vencendo, estava saindo da zona de rebaixamento ali. O Corinthians chegou agora a 25 pontos. Teve reclamação do zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno. Teve reclamação do Emiliano Dias, né? O auxiliar ali do técnico Ramon Dias, que é seu filho também. Teve reclamação para todos os lados. Teve expulsão. Teve estreia no Flamengo do Alcaraz, que eu acho que é a única coisa que eu tô vendo o torcedor do Flamengo assim elogiando a garra do jogador, apesar que foi expulso. Foi expulso, vai desfalcar o Flamengo agora no clássico diante do Vasco, um jogaço que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então foi um jogo assim cheio de emoções. O mais importante, o Corinthians venceu, conseguiu os 3 pontos, mas infelizmente com a derrota do São Paulo para o Fluminense, o São Paulo não ajudou o Corinthians. E o Corinthians acabou permanecendo ali na zona de rebaixamento. O Fabrício Bruno, no final da partida, disse o seguinte: foi um jogo bastante equilibrado, Fabrício, eu não achei, eu achei o Corinthians melhor. Mesmo quando o Flamengo empatou ali na cobrança de pênalti, né, com o Pedro, eu vi o Corinthians mais próximo de fazer o segundo gol e foi o que aconteceu, né? Mas o Fabrício disse, foi um jogo bastante equilibrado. Acho que a gente peca nos 2 gols. E depois o jogo começa a ficar picado. É incrível, todo jogo que o Ramon, no caso o juiz, né, apita, acontece esse tipo de coisa. É uma arbitragem super polêmica. Muita gente reclama. Ele tenta se impor na arrogância. Então, o Fabrício Bruno no final do jogo falou, né, que foi um jogo equilibrado, apesar que eu não achei. Eu achei o Corinthians um pouco melhor. E ele criticou bastante ali o árbitro da partida e falou que sempre quando ele apita é isso que acontece. Uma arbitragem picada, que todo mundo reclama, e disse que ele tenta se impor ali na arrogância. Quem falou também foi o Emiliano Dias, e ele diz o seguinte: sobre o árbitro, hoje não falei nada, mas ele queria tirar o Ramon ou a mim. É certo que estava buscando algo, mas com o Corinthians não se mexe. Somos 35 milhões de torcedores. Tem que tomar cuidado. Se quiser tombar o Corinthians, tem que... Uma palavra que eu não posso falar aqui. Tem que... 35 milhões de pessoas. Não é tão fácil. Não queremos que nos ajudem, mas que não nos prejudiquem. Queremos que sejam neutros. Então, sobrou reclamação ali para todos os lados. Teve reclamação da parte do Flamengo, teve reclamação da parte do Corinthians, e agora é o seguinte, o Corinthians está ali na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 25 pontos. Só que é o seguinte, o Corinthians vencendo agora o próximo jogo, o Corinthians vai a 28, e tem uma galera com 28 pontos. Criciúma tem 28 pontos, Juventude, o Grêmio, Fluminense tem 27 pontos. Então, a próxima rodada, deixa eu ver pra você direitinho aqui. Na próxima rodada, o Corinthians vencendo, é muito provável que o Corinthians vai sair da zona de rebaixamento. Mas o negócio seguinte é o clima. O clima tá diferente. Uma vitória como essa, uma tarde de domingo, aniversário do clube, vencendo de um grande rival que é o Flamengo, fazia, se eu não me engano, uns 2 anos
que o Corinthians não vencia do Flamengo, então isso ajuda a mudar o clima. Olha, o Corinthians tem uma parada dura, vai enfrentar o líder Botafogo jogando no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. É uma partida bem difícil, mas como eu falei, o Corinthians volta aí num clima muito melhor. Olha, quem venceu também foi o Palmeiras. O Palmeiras vai buscar o título do Campeonato Brasileiro. Isso aí é certo. Assim, é ruim, mas o Palmeiras ele saiu da Libertadores, o Palmeiras saiu da Copa do Brasil e só tem o brasileiro, então é foco no brasileiro. Foi 5-0 no Cuiabá, 2-0 no Atlético Paranaense, jogando lá, que é sempre muito difícil. Então o Palmeiras ele vai forte aí em busca da competição. E agora é o seguinte, deixa eu falar aqui até o G4, até o G6, porque o São Paulo tá aqui no G6. A classificação tá o seguinte, Botafogo com 50 pontos, Fortaleza 48 com um jogo a menos, pode vencer e ultrapassar o Botafogo. Palmeiras tem 47 pontos, 3 pontos atrás do Botafogo. Palmeiras está na briga, está muito na briga. O Flamengo foi derrotado pelo Corinthians, ficou ali com 44 pontos, tem um jogo a menos, vencendo pode ir a 47 e chegar forte na briga também. O Cruzeiro tá com 41 pontos na quinta colocação e fechando o G6, o São Paulo também com 41 pontos. Uma situação que deixou o torcedor do Palmeiras um pouco preocupado foi a declaração que o Abel ele deu. Ele falou o seguinte, se Deus quiser e se tudo correr normalmente, vai se encerrar em dezembro de 2025. Ou seja, o Abel falando sobre a sua saída do Palmeiras. Eu tava vendo aqui, pesquisando, sondando alguns torcedores do Palmeiras. Assim, a maioria quer que o Abel permaneça. Mas eu vi alguns torcedores também que não estão fazendo tanta questão assim. E eu pergunto pra você, primeiro sobre o Corinthians. Você acha que o Corinthians vai ser rebaixado ou vai escapar do rebaixamento? E eu pergunto agora sobre o técnico Abel Ferreira. Você, torcedor do Palmeiras, quer que o Abel venha permanecer, renovar, ou você é a favor que o Abel saia para que aí sim aconteça uma renovação? Olha, se eu tivesse esse poder, eu renovaria com o Abel. Mais 2, 3 temporadas, é um treinador muito vitorioso, é um treinador vencedor, é um dos melhores, se não for o melhor treinador do Brasil no momento, pelo tempo que ele está à frente do Palmeiras e pelos títulos que ele vem conquistando. Palmeiras ontem teve uma ótima atuação, venceu do Atlético Paranaense, né? Venceu bem por 2-0. Eu tô vendo os torcedores do Palmeiras elogiando demais o Caio Paulista. Torcida elogiando demais o Caio Paulista. O Estevão, não vou nem falar, né? O Estevão jogou demais, fez um golaço ali, convocado para a seleção. Um clima bom no Palmeiras, depois dessa eliminação aí da Copa do Brasil, também da Libertadores. Eu lembro que um amigo vascaíno estava comentando comigo, ele falou, Fabinho, se o Palmeiras sair da Copa do Brasil, da Libertadores, o Palmeiras vai levar o brasileiro. Exatamente por isso. Mais tempo para treinar, mais tempo para descansar. Você tá ali, claro, a torcida do Palmeiras queria estar nas 3 competições, mas infelizmente esse ano não é mais possível. Então, querendo ou não, tem essa questão, essa vantagem do descanso, do tempo, uma competição apenas, e aí o Palmeiras vai muito forte, pode conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro. E eu pergunto pra você, deixa aqui nos comentários, quem é o favorito a conquistar o título? Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro ou São Paulo? Falei times ali dentro do G6. Ou você acredita que pode acontecer uma surpresa de algum outro time crescer e chegar na briga? Olha, pra mim não, pra mim fica ali mesmo, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. Claro, São Paulo e Cruzeiro também, senão vou arrumar um problema aqui. Você pode deixar aqui nos comentários. E olha, falar em problema, o Santos, a torcida do Santos está indignada pelo último jogo, pelo empate, né, que aconteceu ali jogando, né, na Vila Belmiro. A torcida está muito indignada e teve uma declaração do técnico Carille que eu já falei aqui que, assim, mandou muito mal. O Carille falou o seguinte, né? Torcida não tem relação. Torcedor lá e nós aqui. Você não pode falar um negócio desse. Você não pode falar um negócio desse.
Você não pode falar uma situação dessa. Então, assim, ficou muito complicada a situação do Santos, ficou complicada a situação do Carille, e a informação que nós temos aqui, de olho no peixe, é o seguinte, que o Santos está no mercado em busca de treinador para substituir o Fábio Carille. O treinador segue no comando, mas a alta cúpula santista pode trocar ainda nessa semana o comandante. Aí eu tava sondando aqui alguns torcedores do Santos e eu ouvi falar muito em dois nomes, Sampaoli e Cuca. São os dois nomes que a torcida do Santos mais está falando ali numa possível vinda para o lugar do Carille. Então eu pergunto para você, torcedor, se o Carille sair, quem deve ser o novo treinador do Santos? Cuca, Sampaoli, ou você tem aí um outro nome? Você pode deixar aqui nos comentários. E o São Paulo, que ontem jogou mal no Maracanã, no Rio de Janeiro, foi derrotado ali, né, pelo Fluminense, que também está lutando para poder se manter na Série A. O Fluminense, que tem um elenco muito bom, fez um jogo razoável ontem, mas só que o São Paulo foi muito abaixo. O Lucas, ele até falou o seguinte, faltou capricho para empatar, né? Ele falou que faltou um pouco de capricho. E com isso o São Paulo perde, né? E vê a briga pelo título um pouco mais distante. O São Paulo agora tá ali na 6ª colocação com 41 pontos. E o Rafinha também no final do jogo disparou contra o juiz também. Ele falou o seguinte, aí agora eu falei pra ele, se eu sou o capitão, vou questionar alguma coisa com vocês e tomo cartão. Então, se os outros vierem, vão tomar o quê? Um vermelho direto? Pô, é difícil falar, mas assim, foi complicado. Eles falam uma coisa e fazem outra. E ele fala de novo, é complicado. Finalizou. Essa situação agora de só o capitão poder falar com o juiz e tal, então o Rafinha foi e tomou amarelo. Aí ele questionou, poxa, só o capitão pode falar com você. Eu sou o capitão, venho falar, você me dá o amarelo. Então se os outros jogadores vierem aqui e falar, você vai fazer o quê? Vai dar um vermelho direto? Então ele saiu muito indignado, reclamou e infelizmente São Paulo jogou mal, foi derrotado. E assim, São Paulo agora tá com 41, o Botafogo 50, ou seja, São Paulo tá a 9 pontos. Dá pra tirar? Dá pra tirar essa diferença, mas em um campeonato tão equilibrado como o nosso Campeonato Brasileiro, 9 pontos ali já no segundo turno, ficou um pouco complicado. Mas o São Paulo segue forte e vivo na Copa do Brasil, na Libertadores, e vamos ver o que vai dar. Galera, muito obrigado, tá? Essas foram as nossas informações e amanhã de manhã vamos voltar com mais notícias do nosso futebol. Lembrando sempre, BTB Esportes, o seu canal de notícias, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu!